Nação, a grande parada do Mengão queridão agora é conseguir preencher as lacunas que o elenco tem, as carências que o elenco tem, para começar bem. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro é apenas no dia 16 de abril contra a equipe do Curitiba. Mas antes, nós teremos o sorteio da Libertadores da América, dia 27 agora, e uma semana depois, o Fla já estreia na competição continental. Então, qualquer trabalho que possa ser feito neste momento para reforçar o elenco rubro-negro é muito bem quisto pela parte da diretoria, do departamento de futebol, do técnico Vitor Pereira e também por nós torcedores rubro-negros. O detalhe é que dificilmente o Flamengo vai encontrar um jogador que possa vir agora para o elenco rubro-negro. Uma vez que a janela de transferências europeia está fechada, o Flamengo tem dificuldades em conseguir trazer algum jogador da Europa para cá. Por exemplo, o próprio Matheus Uribe. É um jogador que a diretoria quer muito, é um jogador que o próprio técnico Vitor Pereira quer para a equipe rubro-negra, mas a menos que ele rescinda com o Porto, dificilmente ele viria para o Flamengo agora, ainda na janela do primeiro semestre. Vale lembrar que a janela de janeiro se encerra no dia 4 de abril. Portanto, nós estamos aí há pouco menos de 20 dias para se encerrar o período de transferências e de inscrições de jogadores no primeiro semestre. O Flamengo convive com o Guilhermo Varela, que agora está com dores musculares, e também não é unanimidade entre a torcida rubro-negra. Mateuzinho dificilmente volta a jogar antes de setembro. Então nós não temos lateral direito de ofício com experiência para estar jogando profissional. Ainda que o Wesley ficasse à disposição do técnico Vitor Pereira, é um menino ainda, com pouca experiência profissional, e com o Guilhermo Varela sendo sempre convocado, ele vai precisar de descanso. Eu sei, pessoal, a CBF prometeu que em caso de convocação para o Campeonato Brasileiro, ou seja, em datas FIFA, não teremos competições no Brasil em paralelo. E também o time que tiver jogador servindo as suas seleções, só poderá jogar 48 horas depois da chegada dos seus jogadores. Eu sei de tudo isso, mas ainda assim, cansa. Enquanto os jogadores estarão treinando, se preparando e descansando, os jogadores convocáveis estarão atuando por suas seleções. Vai estar se deslocando em viagens longas e isso tudo cansa. Então Varela vai precisar de uma folga, vai precisar de um substituto. E o Wesley não é o substituto no Flamengo. Por isso, o Flamengo começa a observar no mercado alguns nomes. Ângelo Preciado seria a saída mais fácil para o Flamengo. Tendo apenas que acertar questões salariais, Ângelo Preciado, que tem contrato com o Genk da Bélgica até no meio do ano, vê com bons olhos vir para o Flamengo. O Flamengo, inclusive, teve um início de conversa com o staff do Ângelo Preciado ainda na época da Copa do Mundo. E pode ser que ele venha a reforçar o elenco rubro-negro, mas seria uma opção só para o meio do ano. Um outro jogador que a diretoria rubro-negra também está levando em consideração é Gonzalo Montiel. A diretoria sabe da existência do jogador, porque muitas pessoas me perguntaram, será que a diretoria sabe pelo menos que o Montiel existe? Sabe e tem ele monitorado. Claro, os altos valores que hoje o Sevilha deve estar pedindo pelo Montiel deve afastar qualquer possibilidade da diretoria fazer uma proposta pelo jogador. Mas que a diretoria sabe que o Montiel seria o jogador para resolver os problemas do elenco rubro-negro, sabe. Marcos Braz, Bruno Spindel já observaram o jogador em outras vezes, já tentaram contratar o jogador frente ao Sevilha outras vezes e não conseguiram porque o Sevilha estava pedindo 15 milhões de euros. Agora, mais valorizado porque venceu a Copa do Mundo com a Argentina, pode ser que não tenha como fazer negócio. Mas não custa nada dar uma sondada, não custa nada conversar com o presidente do Sevilha para saber quais seriam as condições. O Sevilha, que está numa gangorra de cai, não cai lá na Espanha, pode ser que precise ter uma enxugada no elenco e, quem sabe, o Gonzalo Montiel possa vir para o Flamengo. Apesar de que o jogador é muito bem visto na Europa e pode ser que o Flamengo tenha alguns concorrentes europeus caso o Sevilha resolva negociar o atleta com bases de venda que o Flamengo possa tentar. É claro
é uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas me passam mensagens: por que o Flamengo não vai no Atlético Paranaense? Por que o Flamengo não tenta o lateral direito do Atlético Paranaense? Primeira pergunta que eu faço para vocês: será que o lateral direito do Atlético Paranaense chegaria e resolveria os nossos problemas? O último lateral direito que veio do Atlético Paranaense foi o Léo Moraes. Se lembram dele? Ele simplesmente não conseguia jogar pelo Flamengo. À época, Vanderlei Luxemburgo disse que ele tinha um bloqueio, que ele treinava muito bem, mas na hora que ele vestia o manto sagrado, ele ficava descompassado, ele ficava tremendo e ele não conseguia jogar. O Vanderlei até solicitou um psicólogo para o atleta, que nunca vingou no Mengão Queridão. Foi sendo emprestado, até acabar o contrato. Então, não sei, sinceramente, se o lateral direito do Atlético Paranaense serviria para resolver os nossos problemas. Alguns torcedores têm solicitado que o Flamengo busque de volta o Rodinei. O Rodinei está fazendo uma boa temporada lá no Olympiacos, mas também não creio que o Rodinei seria a solução para os nossos problemas. O Rodinei, ele vai muito bem ofensivamente e muito mal defensivamente. Sempre foi assim. Jogou muita bola nos últimos 6 meses de contrato. Apesar de ter tido quase 7 anos de Flamengo, só nos últimos 6 meses ele resolveu jogar bola de verdade. Qual é o Rodinei de verdade? O de 7 anos ou dos 6 últimos meses? Dá para ficar com uma pulga atrás da orelha, mas o importante disso tudo é que em cada um desses nomes, só um nome eu vejo com totais condições de chegar, ser unanimidade e com o tempo tomar conta da lateral direita sem maiores problemas. E o nome desse cara é Gonzalo Montiel. Qualquer outro jogador que vier para o Flamengo vai ser uma incógnita. Vai jogar bem um jogo, vai jogar outro mal, vai ter uma ofensividade boa, uma defensividade ruim, ou uma defensividade boa, uma ofensividade ruim. Completo, do meu ponto de vista, só Gonzalo Montiel. Coloque aí nos comentários o que vocês acham de termos o Gonzalo Montiel na equipe. Ele é caro, não é barato não, mas a gente paga o preço da qualidade que a gente quer ter dentro de campo. O Flamengo ainda tenta o Matheus Uribe, está fazendo todos os esforços para convencer a esposa dele de que vir para o Flamengo seria uma boa. O América do México aparece na cola para tentar a contratação do jogador, que está empolgado com a oferta que o Flamengo fez. Como eu falei para vocês ontem à noite, 16 milhões de reais em bonificações, em premiações logo de cara para ele vir para o Flamengo, salário de 1 milhão de reais e contrato de 3 anos. O jogador que está chegando nesse mês de março aos 32 anos, teria contrato garantido até os 35, jogando num dos maiores clubes do mundo, disputando o Mundial de Clubes. Afinal de contas, Mengão Queridão está classificado para o Mundial de 2025 junto com o Palmeiras. Isso me lembra também que o Flamengo vem encontrando dificuldades para conseguir reforçar o elenco aqui, dentro da América do Sul. O Flamengo começou conversas com o Ayrton, mas os valores que o Flamengo tinha em mente para poder trazer o jogador de 26 anos não parecem ser o suficiente para o Red Bull Bragantino aceitar uma proposta. Também, o staff do jogador já comunicou ao Flamengo que a prioridade do atleta é sair para a Europa agora, no meio do ano. E isso dificulta ainda mais as tratativas do Flamengo com o Arthur, do Bragantino. Por isso, o Flamengo não desistiu do Ângelo. O Flamengo fica nessa novela de vai, não vai, vai, não vai. O Flamengo está tentando convencer a empresária do Ângelo, o staff do Ângelo e o próprio Ângelo que uma passadinha no Ninho do Urubu seria melhor antes dele ir para a Europa. As dificuldades de contratar jogador aqui na América do Sul são justamente essas. Ou os jogadores estão com preço de jogadores europeus, ou os jogadores querem ir para a Europa e não sair dos seus times para outro time sul-americano. O Flamengo, que achou que tinha um bom plano no início do ano para esperar a janela europeia fechar, para ir atrás de jogadores, vê nesse exato momento que o plano foi muito ruim e que ele não consegue contratar nem jogadores da Europa, nem jogadores aqui da América do Sul. O Flamengo se encontra numa encruzilhada e dificilmente nós teremos condições e competência de trazer algum reforço para essa janela que termina agora no dia 4 de abril. Por isso, é bom a gente torcer para o Vitor Pereira conseguir esquematizar o time de uma maneira que ele cresça por si só, que ele consiga jogar mais bola do que está jogando agora. Temos aí, no domingo, às 18 horas no Maracanã, a semifinal contra os vice-reinos. Um empate
dá a classificação para o Mengão queridão e nós seguimos no Campeonato Carioca. O time melhorou, mas é importante a gente ter um foco e uma situação em mente. Campeonato Carioca não pode nos iludir e não pode iludir ninguém. Esse time do Vasco, por exemplo, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. O time do Botafogo sequer se classificou para as semifinais. Bom nesse Campeonato Carioca, mesmo reconhecidamente, é apenas o Fluminense, que fez um bom Campeonato Brasileiro, vem tendo bons resultados com esse time que está aí. Então, não se iludam por resultados em cima dos viceínos, em cima de qualquer outra equipe desse Campeonato Carioca, porque esse Campeonato Carioca, ele serve para iludir torcedor. Na hora que nós tivermos que enfrentar um Palmeiras, um River Plate, um Boca Juniors, um Corinthians, um Grêmio, um Internacional de Porto Alegre, um Atlético Mineiro, não vai ser como enfrentar os viceínos. Vai ter uma competitividade muito maior, de expressão muito maior dentro de campo do que o que a gente está vendo no Campeonato Carioca. Por isso é importante o técnico Vitor Pereira conseguir fazer a equipe jogar no nível hard, coisa que a gente ainda não fez. Agora, internamente, continuam-se as pressões em cima do próprio treinador e em cima também do Marcos Braz. Aquela paz momentânea acabou. Dirigentes, conselheiros voltaram a pressionar o Rodolfo Landim para que trocasse o comando de futebol do Flamengo e também o treinador rubro-negro. Estou falando de Marcos Braz e Vitor Pereira. Landim ainda se apoia nas palavras de Marcos Braz, que acredita que o trabalho vai dar resultado se eles blindarem o Vitor Pereira. Rodolfo Landim não precisa de blindagem, ele é o presidente, foi eleito. E como eles estão fazendo essa blindagem? A blindagem está sendo aonde eles acham que interessa, dentro do clube, com os apoiadores de Landim, com a oposição de Landim, é ali que está a blindagem em cima do Vitor Pereira. Isso, inclusive, incomoda o próprio grupo de jogadores e o próprio Vitor Pereira, porque eles gostariam que essa blindagem fosse também externa, ou seja, para a imprensa. Mas nem Braz, nem Landim vem a imprensa falar absolutamente nada sobre treinador. No aniversário de 70 anos do Zico, o Landim já chegou dizendo que não queria falar nem sobre o time, nem sobre o treinador. Ou seja, eles fazem um trabalho de blindagem entre os conselheiros e dirigentes rubro-negros, seja da situação da oposição, mas para a imprensa eles não fazem qualquer tipo de declaração que privilegie o técnico rubro-negro. E isso é ruim porque as pancadas vêm de fora para dentro. A maior parte das críticas em cima do Vitor Pereira vem da torcida, dos jornalistas, da imprensa em geral. E seria importante, segundo o treinador entende, que a diretoria o blindasse externamente, como a diretoria do Corinthians o blindava. Ele estava acostumado muito a ter o suporte do Duílio, do Alessandro, externamente com a imprensa. E no Flamengo isso não existe. Os jogadores também estão incomodados com a falta de posicionamento da diretoria perante a imprensa. Mas seguem trabalhando e, pelo que eu apurei, e acreditem, pessoal, a gente conversa todo santo dia para saber esse tipo de situação. O técnico Vitor Pereira continua prestigiado com um grupo de jogadores. Não há nenhuma chateação crescendo ainda no vestiário do Flamengo. Alguns retornos são aguardados. O Felipe Luiz pode aparecer à disposição do técnico Vitor Pereira para jogar nesse final de semana contra os viceínos. Outro que também pode dar as caras é Davi Luiz, reforçando e dando um enxerto para o técnico Vitor Pereira poder montar a equipe. Vencendo o Vasco e garantindo a classificação para as finais, o técnico Vitor Pereira garante um pouquinho mais de sobrevida no Flamengo. Vencendo o Campeonato Carioca, aí que Landim e Marcos Braz vão ter todo o poder do mundo para manter o treinador rubro-negro e dificilmente ele cairá antes da estreia do time na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Daí eu pergunto para vocês, qual é a sua torcida? Para o trabalho dar certo, que para mim é a coisa mais importante, porque o trabalho dando certo quer dizer que o Flamengo está bem na fita? Ou vocês querem de todas as maneiras a saída do técnico Vitor Pereira? Coloque aí nos comentários, que eu quero saber muito a opinião de vocês. Cresce a pressão na cabeça de Rodolfo Landim para a contratação de Jorge Jesus. É o que mais se pede internamente. É o que mais se fala internamente. A troca de Vitor Pereira por Jorge Jesus. E querem uma novidade? Landim já começa a se dobrar aos nomes
as pessoas que pedem o nome Jorge Jesus. Depende do Vitor Pereira segurar ou não o seu cargo. Para isso, vai ter que fazer o time do Flamengo jogar muito bem. Ou então, vai acabar perdendo o trono para o Jorge Jesus. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.